Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a República Velha ou República Oligárquica. Espero que vocês entendam. Primeiro que tudo, a gente precisa dizer que quem assumiu o poder era Dom Pedro I e tudo mais. Só que houve um golpe que foi comandado por o Marechal Deodoro da Fonseca. E esse golpe foi... o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a República, foi o começo da República Velha, a República Oligárquica, que eu vou falar mais pra frente por que República Oligárquica. Mas ele assumiu em 15 de novembro de 1889 e foi a partir daí que tudo começou. Houve várias... Temos aqui minhas colinhas, né, de lei. E tá, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder em 1889 e a partir daí foi que tudo começou. O ministro da Fazenda do seu governo era o Rui Barbosa e ele teve a brilhante ideia de aumentar a produção de papel moeda. O que aconteceu? Com essa produção desacelerada, ele tinha como intuito, com o aumento da produção de papel moeda, então ele ia ter mais dinheiro para pagar os trabalhadores e tudo mais. Só que, complicado, né? Isso não aconteceu. Na verdade, o papel moeda perdeu o valor porque, além de muitas empresas fantasmas, pegarem dinheiro e não ficarem pegando dinheiro e quebrando o Estado. Então isso se deu o nome de encilhamento porque é o barulho que a sela do cavalo faz quando ele entra para marchar, e era o mesmo barulho que se fazia na compra e venda de ações. Mas tá. Com muita gente dando em cima do Marechal, Deodoro da Fonseca e tudo mais, ele acabou renunciando em 1891, em novembro de 1891. E quem assumiu foi Floriano Peixoto, que era o vice-presidente. Depois que o Floriano assumiu o poder, teve várias revoltas, que no caso foi a revolta das armadas e tudo mais, que ele conseguiu lidar muito bem com isso e ele conseguiu se dar muito bem com isso porque ele enfrentava e acabava ganhando na maioria das vezes. É preciso também falar, antes disso eu esqueci, de mencionar a Constituição de 1891, foi 1891, que possuía vários critérios e tudo mais. Então, o voto passou a ser censitário. Pessoas com mais de 21 anos podiam votar, contanto que fossem alfabetizadas. Mas militares não tinham esse direito de voto. Então o Brasil se tornou uma república federativa e presidencialista, que foi dividida em 3 estados, que foi o executivo, o legislativo e o judiciário, que prevalece até hoje. O executivo tinha o presidente e o vice-presidente da república e ministros de estado. E o legislativo tinha deputados federais e senadores, e o judiciário tinha juízes federais. O poder executivo e legislativo era decidido por voto direto. E é isso. O poder de moderador deixou de existir, que no caso era comandado pelos presidentes e tudo mais. O voto aberto prevaleceu na maior parte das eleições, mas só os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, como eu disse, e alfabetizados podiam votar. Soldados e religiosos e mendigos estavam excluídos desse direito. A Constituição não fazia referência ao voto feminino, porém, pela tradição, as mulheres estavam impedidas de votar. Teve a separação entre o Estado e a Igreja.
Então, que era sempre tudo junto, a igreja, o clero era responsável por grande parte das coisas. Então, as pessoas que estavam, e tipo, eram muito importantes no clero, normalmente controlavam o Estado, mas isso teve uma divisão na Constituição de 1891. Tá. O encilhamento, a crise do encilhamento, que foi o grande gênio Rui Barbosa, foi responsável, gerou uma grande... As oligarquias ficavam muito loucas, falando que precisavam ter mais participação na política, mas não aconteceu uma merda dessa de novo. Então, eles exigiam mais participação na política. E foi isso que conseguiam. Por isso que esse período se chama República Oligárquica. Também pode ser chamado de República Oligárquica. Porque as oligarquias, eles teve um papel importante demais nesse período. E eu tô pausando porque fica melhor pra eu lembrar das coisas que eu tenho que falar. Aí, foi isso. Ah, tá. O que eram as oligarquias? As oligarquias, basicamente, eram pessoas que tinham grandes territórios de terras, famílias mais ricas e que produziam mais coisas e exportavam suas produções. Então, eles tinham grande influência, sim, porque eles faziam parte da economia do Brasil, tá? Sem eles, nossa economia estava ferrada. Floriano, ele era bem rigoroso, que foi o sucessor do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era bem rigoroso e tinha um poder mais rígido. Ele acabou com as rebeliões da Revolta Federalista e a Revolta da Armada, que foi parte dos motivos para o Deodoro da Fonseca renunciar, porque tá todo mundo cobrando isso, meu Deus, você tem que acabar com isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele pegou e falou, não, dane-se. Nos dois casos, a repressão foi muito, muito violenta, mas o governo conseguiu contornar toda a situação e tudo mais. E foi. Tem as oligarquias no poder, que eu já falei, que após a instabilidade dos dois governos, ou seja, o governo de Floriano também não funcionou. Porque esse negócio dele de ser o centro da atenção, ser o centro do poder, ser o centro... Não funcionou. Ele também renunciou. É triste. Ele renunciou. Tá. Após a instabilidade dos dois governos, que foi o Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, os militares da República, um civil, que foi Prudente de Moraes, que logo depois vai ser presidente, assumiu o cargo de presidente em 1894. As alianças entre acabou. As alianças entre as oligarquias estaduais passaram a determinar os rumos da política nacional. No caso, as oligarquias eram a base da política e isso acabou tornando ela mais importante. Por isso, os primeiros anos do regime republicano foi chamado de República Oligárquica. Política dos governadores. E esse lance da oligarquia tá no poder, tá ter grande parte do poder, você tem que ter um negócio, né? Não pode dizer, a gente tá no poder agora. Não, teve que ter um negócio todo bonitinho, que foi a política dos governadores. A política dos governadores garantiu às oligarquias o poder. Ela foi arquitetada por Campos Salles, que foi o segundo presidente nesse período da República Oligárquica, que no caso sucedeu o nosso querido Prudente de Moraes, não é mesmo? Que deixou o posto em 1898, e Campos Salles assumiu, o nosso querido paulista, assumiu o poder. E as eleições eram diretas e geralmente abertas e fraudulentas. Por quê? Tinha um negocinho chamado coronéis. Os coronéis eram pessoas
antes eram pessoas influentes que cediam à Guarda Armada, se eu não me engano. Foi sim. Eles cediam à Guarda Nacional armas e também tropas. E quem sabe até propriedade de terra. Então, eles eram os queridinhos do governo e tudo mais. Mas depois isso parou de acontecer e o coronelismo, o nome coronel, ainda teve participação, ainda continuou sendo usado. Mas dessa vez eram pessoas que tinham grande influência, grandes proprietários de terra. Normalmente, as propriedades dos coronéis eram localizadas eles tinham nessas propriedades poços, açudes, então muitas pessoas dependiam disso. E eles usavam esse poder, de muitas pessoas dependerem deles, para ter mais poder, né? Gênios. Ok, então eles fizeram isso. E foi aí que começou o voto de cabresto, porque eles queriam se eleger e tudo mais, só que precisava de pessoas para votar, ou seja, eleitores. Então, eles compravam voto, seja por, muito gentil, violência, né? A nossa famosa morte. Então, ou você vota em mim ou você morre. Então, muita gente pensava, o que será que eu vou fazer, hein? Aí, não queria morrer, voltava nos coronéis. E é isso. Era isso que acontecia. E tinha, realmente, vezes que era comprado, que falava, vote em mim que eu te dou um pacote de arroz. Tem gente que precisa de um pacote de arroz. Então, gente aceitava. E como o voto era aberto, então, só levantava a mãozinha e falava, opa, tudo bom? Voto em tal, coronel. Beleza. E tinha gente vigiando ali, naquele negócio. E se não votasse, acontece o quê, Jorge? É o que eu falei, a famosa morte tocando no seu ombro e fala, olá, é a sua hora. Então muita gente também fugia. Teve uma revolta que teve muitas pessoas que fugiam dos coronéis. Inclusive, eu vou falar dela mais pra frente, mas ok. Temos o Convênio de Taubaté, que foi em 1909, que ele basicamente falava que... Porque, as pessoas que produziam café tinham bastante influência e tudo mais, e eles falaram pro governo que toda a produção de café ia ser... que não fosse comprada, o governo ia arcar com as consequências disso. Então, isso gerou bastante desvalorização e endividamento do Estado. E como o Estado estava comprando aquele café que não era comprado por outras pessoas, então começou a ter muito estoque do produto que era queimado. Então, eles pagavam por aquilo e depois queimavam, porque não tinham gente para comprar. Tá. Quanto ao lance dessas oligarquias, o governo ele se comprometia a não intervir no que as oligarquias decidissem, contanto que elas elegessem para ficar no poder pessoas que concordassem com o governo, que apoiassem o governo. Então, isso é bem óbvio, porque eles são inteligentes. Eles não queriam cair, né? Eles não queriam que o governo tivesse um monte de gente contra eles, né? No poder, porque aí... Pois é. Tá. Com esse negócio de votar, tinha o quê? A Comissão Verificadora de Poderes, que era basicamente via as pessoas votando e para ver se estava votando certinho. E as pessoas que não eram os opositores, os pessoas da oposição que não apoiavam o presidente, então elas mesmo se elas tivessem maior número de votos, elas eram descartadas, sigilo total, eram descartadas e só ficavam pessoas a favor do governo. Então, se ganhassem, as pessoas mais votadas que fossem a favor do governo iam para o poder. Tá. Teve a política do café com leite, que foi, eu já falei sobre isso, que era
Minas Gerais, o maior produtor de leite, e São Paulo, que era o maior produtor de café. Então, entre São Paulo e Minas, tinha era meio com aliança. Então, eles assumiam o poder ali e nenhum estado que quisesse também entrar nesse novo governo de ter mais influência e tudo mais, podia. Por quê? Porque Minas ele era o segundo maior produtor de café também. E café era o produto que mais era exportado. Então, Minas, além de ser o maior produtor de leite e o segundo maior de café, também tinha influência porque São Paulo era o maior produtor de café. Então, era o primeiro e segundo maior produtor de café e de quebra um leitinho, entende? Desculpa, bem estranho. Mas tá. Que merda. E foi isso. Vamos lá para as revoltas, tá? Vamos lá para as revoltas. Uma das primeiras revoltas foi a Guerra de Canudos. Eu não sabia, não. Foi a Guerra de Canudos, que foi Antônio Conselheiro passou a propagar sua religião, falando sobre como é bom e não sei o que, paz e espírito e tá. E ganhou muitas pessoas seguindo ele, seguindo a palavra dele, e ele acabou se fixando na Bahia, do norte da Bahia, na região de Canudos. E teve muita gente. A maioria das pessoas que seguiam o Antônio Conselheiro era... O nome dele, na verdade, era Antônio Vicente Mendes Maciel. Mas Antônio Conselheiro, quando era mais conhecido. Aí a galera começou a seguir. E a maioria das pessoas que seguiam ele eram pessoas sem teto e que, inclusive, estavam fugindo dos coronéis. Então, é importante lembrar. Lembra que eu disse? Pois é. Então, eles iam parar no norte da Bahia, em Canudos. Olha só que lindo. Tá. E essas pessoas começavam a trabalhar